anunciando ou até mesmo no seu negócio. Entender as métricas de campanha, entender as métricas do seu negócio é a base fundamental para ter resultados, para ter sucesso. O grande problema é que existe diversas métricas, né? O próprio Facebook aqui, ele te dá um monte de coluna, né? Resultado, alcance, frequência, custo por resultado, orçamento, programação, a impressão, CPM, cliques no link, CPC, CTR, e assim por diante. Ele te dá um monte de colunas aqui, né? Que são métricas, várias informações, e que acaba gerando um monte de confusão. A maioria das pessoas se perdem, não conseguem entender se elas estão tendo bons resultados ou não, ficam muitas das vezes presas a métricas secundárias que não te dá nenhuma informação relevante para você tomar decisão de fato a respeito da sua campanha. Então, na aula de hoje nós vamos avançar justamente em métricas. Quais são as métricas relevantes, o que realmente importa, o que não importa, para você conseguir dimensionar e tomar a decisão correta sobre os seus anúncios. E a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: cada coluna dessa já vem por padrão. E aqui, por exemplo, na parte superior, o próprio Facebook, ele já te dá um monte de padrões de colunas, né, de acordo com as métricas que você quer analisar. Então, por exemplo, tem a métrica padrão de desempenho, que é o que vem como padrão. Então, ele analisa aqui e te mostra algumas métricas relacionadas a desempenho. Número de impressões, alcance, resultado e assim por diante. Aí você tem tráfego, por exemplo. Então ele vai mudar as colunas aqui baseado no que ele entende que você deveria analisar sobre tráfego, né? As métricas que você deveria analisar sobre tráfego. Mas a gente entende que essas colunas que o próprio Facebook traz, elas não são as mais adequadas para você realmente analisar e avaliar se realmente está tendo resultado ou não. Então o que a gente faz? A gente cria as nossas próprias colunas personalizadas baseado no que a gente entende que funciona. Então o que a gente faz? A gente vem até aqui, a gente vem até aqui e clica em personalizar colunas. E aí você tem a possibilidade aqui de personalizar cada coluna que você quer analisar na sua campanha, no seu conjunto de anúncios e nos seus anúncios, para verificar se estão tendo resultados ou não. De toda forma, assim, ressaltando novamente, é importante entender que algumas métricas te dão realmente informações relevantes para você tomar a decisão de continuar ou não com aquele anúncio, com aquele conjunto de anúncios, com aquela campanha. E tem uma série de outras métricas que elas existem, são de certa forma relevantes, mas elas geram muito mais confusão e falta de foco no que realmente importa do que parece. Do que deveria. É engraçado, chega a ser engraçado. Por exemplo, CPM. Deixa eu mostrar aqui, ó. CPM, custo por 1000 impressões. As pessoas ficam, não sei porquê, as pessoas ficam vidradas no CPM. Ah, mas o meu CPM tá muito caro. Ah, olha aqui, Virgílio, meu CPM tá bom nesse preço. E o CPM... Esquece CPM, gente. Esquece CPM. Esquece CPM. O CPM ele não te diz nada, na verdade, a respeito da otimização aqui dos seus anúncios. Se o seu criativo está dando bom ou não. Se o seu anúncio está dando bom ou não. Pelo menos não tenha o CPM como a principal métrica a ser analisada. Às vezes você não tem nenhuma métrica primária analisada e você está preocupado com CPM. Esquece CPM. Quais são as métricas então, Virgílio, que eu deveria me preocupar?
Se o seu anúncio, vamos lá, se o seu anúncio é um anúncio de vendas, se a sua meta de desempenho, né, você selecionou vendas, então você tem que analisar a métrica de vendas. Se a métrica de vendas não foi realizada, se você não teve nenhuma venda, qual que é a métrica ou, né, a meta realizada antes da venda? É iniciar checkout. Então, por exemplo, se você não tem nenhuma venda para analisar se teve venda, então você vai analisar o initiate checkout, né? O início de checkout. Teve início de checkout? Essa seria a sua segunda métrica a verificar caso a sua campanha seja uma campanha de vendas. A Virgílio também não teve iniciação de checkout. Então você vai ver o que? Adição ao carrinho, se for principalmente e-commerce. Teve adição ao carrinho? Não teve adição no carrinho. Então você analisa, por exemplo, visualização de página de destino. E aí você pode também analisar cliques. Então você pode também analisar cliques. Então você tem uma campanha de conversão. A primeira métrica que você tem que olhar é conversão. Não teve conversão? Você analisa initiate checkout, o início de checkout. Não teve initiate checkout? Você analisa, adicionou o carrinho. Não teve, adicionou o carrinho. Você analisa visualização de página. Não teve visualização de página. Daí você analisa clique. Não teve clique. Então você está terrível. Porque se você está rodando uma campanha, você está analisando métrica, sua campanha está ativa e você não teve nada, nem clique, então você está num caminho muito errado. Mas enfim, essas são as métricas que de fato importam pensando numa campanha, por exemplo, de conversão. Se a sua campanha, por exemplo, é geração de lead, a primeira métrica que você tem que analisar é o quê? Leads. Quantos leads foi gerado? Se não gerou nenhum lead, quantas visualizações de página, né, de landing page, de página de destino teve? Quantos cliques teve? CPM, esquece CPM. Esquece CPM. Esquece CTR, que é o quê? A taxa de clique no seu anúncio. Porque, às vezes, um CTR alto não necessariamente vai gerar bons resultados. Então, CPM, CTR, não importa. Coloque isso na sua cabeça. Talvez você nem seja uma pessoa apegada ao CPM ou CTR, mas se você é, como muitas pessoas são, esquece. Você tem que focar nas metas que realmente importam. E a meta que realmente importa é a meta que você selecionou como meta de desempenho na sua campanha. E depois as metas anteriores relacionadas exatamente àquilo. E nós vamos criar aqui, por exemplo, eu vou te mostrar como que cria, né, as colunas para você analisar de forma muito clara cada uma dessas métricas para você tomar a decisão necessária a respeito da métrica, a respeito de qual campanha seguir, de qual conjunto de anúncios seguir ou de qual criativo seguir. Então, eu crio, na verdade, vários padrões, eu crio várias colunas personalizadas para facilitar a análise das métricas. Então, o que eu faço? Eu clico aqui em colunas, como eu já mostrei antes, venho aqui em personalizar colunas, e aqui eu vou desmarcar tudo isso. Vou desmarcar tudo. Eu não quero nada disso por enquanto. Não quero nada. Vou deixar só veiculação. Quer ver? Eu vou aplicar aqui só para você ver como é que fica. Tá vendo? Ó? Todas as colunas foram apagadas, né? Nesse primeiro momento. Nós vamos criar do zero. Então, eu tenho aqui só o nome do anúncio, né? O do conjunto de anúncio, no caso. E se ele está em veiculação ou não. Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar para o conjunto. Vou clicar aqui. Vou de novo em personalizar colunas. E aqui, por exemplo, o que eu quero saber? Vamos considerar que é uma campanha de vendas, que é o objetivo da maioria das campanhas que a maioria das pessoas fazem
ou deveria fazer. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu tenho veiculação, depois eu coloco o quê? O custo, o valor usado. Então, eu seleciono aqui valor usado. Pronto. Se é vendas, o que eu quero adicionar aqui? Eu vou pesquisar aqui vendas. Ou melhor, às vezes aparece compra. Então você pesquisa venda, se não tiver venda, você pesquisa por compras. Então aqui em compras, eu quero saber o valor total e o custo. Ele está me dando aqui umas opções aqui, compras no site ou compras na meta. Eu desmarco tudo isso. Agora, então a minha meta principal numa campanha de vendas é o quê? Quantas compras teve? Essa é a minha meta, essa é a minha meta e a minha métrica principal, vendas. Depois, eu quero saber o quê? Quantas pessoas iniciaram a compra. Aqui, finalização de compras iniciadas. Então, eu vou clicar aqui em total e vou clicar em custo. Pronto, aqui eu vou de novo desmarcar finalização de compra iniciada no site e finalização de compra iniciada no meta. Desmarca isso aqui, deixa só isso aqui. Pronto, então iniciei checkout. Agora eu quero o quê? Adição no carrinho. Vamos colocar adição no carrinho. Tá aqui, ó, adição no carrinho. Eu quero total e o custo. Pronto, vou desmarcar aqui, porque eu não quero essas informações. Agora eu quero o quê? Visualização de página de destino. Visualização de página de destino. Tá aqui, ó. Aí eu marco total e custo. Visualização de página de destino são aquelas pessoas que chegaram até a sua página de vendas, tá? A sua página de captura. Porque quando a pessoa clica no link do seu anúncio, que é cliques, né? Não necessariamente ela chega a sua página de vendas ou a página de destino, porque eu vou supor, a internet está muito lenta, ou a internet dela é muito lenta, ou o seu site é muito lento e não carrega rápido o suficiente, ela sai. Ou ela clica e sai rapidinho. Então, a métrica de visualização de página de destino é uma métrica que eu considero super importante e a gente sempre considera ela nas nossas análises. E aí, por exemplo, eu quero aqui cliques agora, cliques. E aí ele vai te dar um monte de opções aqui, ó. Cliques todos, cliques no link único, cliques de saída únicos e assim por diante. Eu quero aqui, eu trabalho com cliques no link únicos. Qual que é a diferença aqui do clique todos, por exemplo? O clique todos por exemplo, a pessoa clicou na foto, na imagem, ou no texto, ou qualquer outro lugar, e aí é considerado como um clique. Agora, quando é clique no link, ela foi lá e clicou em Saiba Mais. Se ela clicou em Saiba Mais, é uma pessoa interessada e é a pessoa que eu quero considerar nas minhas métricas. Se a pessoa, por acaso, clicou na foto e foi redirecionada, eu não quero considerar ela. Se ela foi, por exemplo, lá e clicou no texto e por algum motivo redirecionou, eu não quero considerar ela, tá? E o clique de saída é basicamente a mesma coisa aqui, eu não vejo muita diferença em números, tá? Os números praticamente se repetem aqui, então eu uso sempre cliques no link únicos. Únicos é o quê? Se a pessoa clicou 3 vezes, não importa, só vai considerar um único clique. E é isso que eu quero, porque eu não quero saber... eu não quero que contabiliza uma pessoa que clicou 10 vezes. Eu quero que contabiliza cada pessoa como um clique único. Então pronto, selecionei clique único e aí eu vou selecionar também custo. Tá aqui, ó, custo por clique no link único. É isso o que eu quero, já apareceu aqui embaixo. Então eu selecionei essas opções e eu vou selecionar aqui também a opção resultado. Só para confirmar. Resultado apareceu aqui embaixo. Quando você vai adicionando novos, vão aparecendo no final da fila, tá vendo? Sempre no final da fila. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero jogar lá para cima. Eu só clico, arrasto e jogo aqui para cima. E eu vou deixar ele do lado de compras. Por quê?
O resultado aqui é o resultado da métrica de desempenho que você selecionou. Mesmo que seja compras, ele vai contabilizar. Eu gosto de deixar aqui resultados e compras para saber se ele realmente está computando todos os resultados da forma correta. Então, assim, é só uma verificação de certeza de que o resultado foi exatamente a quantidade de compras que está acontecendo. Normalmente funciona direitinho, mas eu gosto de ter certeza e de confirmar. Então eu sempre deixo o resultado aqui. Vamos ver o que mais? Eu vou colocar aqui também, para adiantar o processo, eu vou colocar aqui qualidade, ou melhor, classificação. Vai me trazer mais opções. Então quando eu clico aqui em classificação, ele me dá classificação de qualidade, classificação da taxa de engajamento e classificação da taxa de conversão. Eu vou selecionar as 3 opções. Pronto. Tá aqui no final, bonitinho, direitinho. E aqui, gente, olha só, é super importante. Você pode salvar essas colunas como padrão, tá? Então, eu vou clicar aqui, marcar como salvar como pré-definidos e vou dar um nome para isso. Eu vou colocar aqui métricas, né? Match de métricas. Aí eu vou colocar aqui todas. E vou salvar. Ou melhor, aplicar para salvar. Pronto. Eu apliquei para salvar. E aqui estão agora todas as colunas que eu selecionei. Todas as colunas das métricas que eu quero analisar. E ele está aqui embaixo, aqui, ó, todas. E eu posso clicar ainda, ó, em definir como padrão. Eu vou clicar em definir como padrão. E agora, se eu der aqui um reload na página e vir aqui de novo, ele está como padrão, tá vendo? Vou clicar e agora ele é o padrão. Ele é o meu padrão. Certo. Criei aqui o primeiro conjunto de colunas. Então, quando eu estou analisando métrica, a primeira coisa que eu faço é o quê? É vir no meu match todos e fazer uma análise de todas as métricas, para me ter uma ideia geral de todas as métricas que eu analiso. Mas o que eu faço depois que eu analiso isso? Eu venho numa outra coluna personalizada que eu crio, que é o Match Clicks, que é o Match Conversões. Então eu vou vir aqui em personalizar colunas. Ele está mostrando a mesma configuração do Match Todos, tá? Das colunas do Match Todos. Se eu tiver com essa coluna selecionada, Match Todos, e vir em personalizar colunas, ele vai trazer todas as colunas do Match Todos. Se eu tiver aqui, por exemplo, com a configuração padrão de vendas e clicar depois em personalizar colunas, ele vai me trazer as colunas de configurações de vendas. Então eu vou fechar aqui, vou voltar para o Match Todos e vou vir em personalizar coluna. E agora eu vou deletar basicamente tudo, até a parte de compras. Vou deletar tudo. Finalização de compra, até aqui, compras. E aí, o que eu quero fazer aqui? CPA. O custo por compra já está lá. E eu vou criar uma métrica personalizada. E eu vou adicionar aqui, eu quero saber o percentual de compras baseado na quantidade de cliques, ou seja, o percentual de compra. E o que eu quero saber aqui é quantas compras, né, o percentual compras. Então é compras dividido por cliques. Por cliques no link único. E aqui eu vou selecionar percentagem
E aqui eu quero saber taxa de compra. Ou taxa de conversão. Tanto faz. Taxa de compra. Beleza, vou criar essa métrica. E agora ela vai aparecer aqui para mim como métricas personalizadas. Bom, ela deveria aparecer. Tá aqui, taxa de conversão. Taxa de compra, tá aqui, ó. Taxa de compra. Pronto. E aí eu vou jogar essa informação aqui para cima. Custo da compra, ele voltou tudo aqui. Deixa eu apagar de novo. Beleza. Taxa de compra. Então aqui eu vou ter nessa coluna, eu vou ter está em veiculação, o valor usado, o resultado, compras, a quantidade de compras que teve, o custo por compra e a taxa de compra. Eu vou clicar em salvar. Aqui em match ele já me dá automaticamente, aqui eu quero vendas, ou conversões, ou compras, do jeito que você achar melhor. E vou clicar em aplicar. Então aqui nesse conjunto de métricas eu vou analisar apenas as métricas relacionadas a vendas. E eu vou voltar para o meu conjunto de colunas padrão, de todas. Pronto, vou vir em personalizar colunas. E agora eu quero deletar a parte de compras. Vou deixar finalização de compras. Vou apagar todo o resto abaixo. E aqui está só finalização de compra. Eu vou criar mais uma métrica personalizada. Então aqui vai ser finalização de compras iniciadas. E de novo, dividido por cliques únicos no link. Pronto. Aqui de novo eu quero percentagem. E aqui eu quero taxa de finalização compras. Pronto. Vou criar essa métrica e vou adicionar essa métrica como uma das minhas colunas. Ele está trazendo tudo de novo quando eu crio uma nova métrica. Tá bom. Já entendi que você está atrasando a minha vida. Vamos lá. Edição carrinho. Deleta, deleta. Finalização. Deixa eu pegar aqui de novo que eu apaguei sem precisar. O custo. Pronto. Vou jogar para cá. Pronto. Então eu tenho aqui o... Deixa eu deletar a compra aqui também. Então eu tenho o conjunto de anúncios, veiculação, valor usado, resultado, finalização de compras iniciadas, custo por finalização e taxa de finalização. Aqui eu vou clicar em salvar como, de todas, e eu vou mudar para finalização, compra, só para me saber depois. E vou clicar em aplicar. E vou fazer a mesma coisa. Vou criar uma nova, vou vir para todos. Todos. Vou vir em personalizar a coluna de novo. Agora eu vou criar antes a minha métrica de apagar, porque ele está trazendo tudo depois que eu apago de novo. Eu vou criar uma nova métrica. E agora para visualização de páginas. Então aqui eu quero visualização de página de destino. Visualização de página de destino dividido por cliques. Cliques no link único. Pronto. E aqui eu quero mudar de novo para porcentagem. E aqui eu quero taxa, visualização de página. Pronto. E eu vou clicar em criar métrica. Eu vou deixar ela ali por enquanto. Eu vou apagar tudo isso aqui. Engajamento, classificação, custo por clique,
Visualização, custo de visualização, visualização, beleza, isso aqui eu quero. Não quero, não quero. Compras, não quero, não quero. E agora eu vou adicionar então a taxa de visualização de páginas e vou clicar em salvar. E agora eu vou clicar em visualização de páginas. Pronto. Aplicar. Perfeito. E agora eu vou criar mais uma. Clico em personalizar colunas. E agora eu vou fazer relacionado a cliques. Então eu vou deletar tudo isso. Custo por compra, finalização, custo por finalização, adição carrinho, visualização, cliques únicos. Beleza, aí eu vou deletar essa configuração e vou adicionar aqui o CTR. CTR só para me dar uma base CTR único. Cadê? CTR de saída, tá aqui. Taxa de cliques, mas eu quero único, CTR único, pronto. E aqui eu vou salvar e vou mudar de todos para cliques. Cliques, pronto. E vou aplicar. Mas ainda não acabou, tem mais um conjunto de colunas que eu quero criar. Eu vou criar aqui, eu vou voltar aqui para todos. Todos. Vou vir em personalizar colunas de novo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar tudo isso aqui. E eu quero deixar só a parte de classificação de qualidade, classificação da taxa de engajamento e classificação da taxa de conversão. E aqui eu quero colocar classificação. Classificação, pronto, e quero aplicar. Beleza. A classificação, a coluna de classificação, ela só vai aparecer nos anúncios, tá? Se você tentar ver as classificações do conjunto de anúncios, ela não vai aparecer aqui. Também não de campanhas. Então, ela só aparece para você fazer análise de anúncios, tá? Enquanto as outras você consegue ver tanto nas campanhas, quanto nos conjuntos de anúncios, quanto nos anúncios. Pronto. Para que todas essas colunas, Virgílio? Porque é muito mais fácil de analisar as métricas. Porque quando você tem, igual aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui todas, você começa a ver número aqui, percentual aqui, valor aqui, você não consegue ter uma visão clara de quais decisões você teria que tomar, principalmente se você está iniciando. Quando você divide todas essas métricas em colunas, né, separadas, você consegue ter uma visão muito mais clara. Você quer analisar a finalização, né, vendas, você vem aqui e vai ver só sobre vendas. Se você quer analisar, por exemplo, visualização de página, você vem aqui e vai fazer a análise só de visualização de página. Se você quer ver sobre finalização de compra, você vai ver só sobre finalização de compra. E aí você vai ver quantas finalizações de compra tiveram, qual o custo, né, de cada finalização de compra e a taxa de finalização de compras, que também são dados super importantes. A mesma coisa de visualização de páginas. Vamos voltar aqui para visualização de páginas. A taxa de visualização de páginas, assim como, pensando em conversão, a taxa de conversão. E aí, qual que é o grande macete? Assim, você ter, né, as colunas para
para a sua meta de conversão. Aqui eu fiz baseado em compras, mas se a sua meta é diferente, você vai criar apenas as colunas que estão diretamente relacionadas à meta de desempenho que você definiu. Igual eu já falei anteriormente. Se você, por exemplo, está fazendo uma campanha e a meta de desempenho está diretamente relacionado a cadastros, a gerar cadastros, não tem por que você fazer coluna de compra. Não tem por que você fazer coluna de initiate checkout, né, de finalização de compra iniciada. E assim por diante. Então você vai criar, você já aprendeu como criar, você vai criar as colunas baseado no tipo, né, de meta que você definiu na sua campanha. E se você tem duas campanhas, por exemplo, uma campanha de vendas e uma campanha de cadastro, na campanha de cadastro você vai fazer a análise com as colunas relacionadas a cadastro. Na campanha de venda, você vai fazer a análise usando as colunas de venda. Algumas, como por exemplo, cliques e visualização de páginas, ela funciona para todas, independente do objetivo de campanha, se for para levar para o site. Por exemplo, se você está levando também para o WhatsApp, a visualização de página de destino também não faz sentido nenhum, porque você não tem essa métrica como... Você não está levando para uma página, você está levando para o seu WhatsApp. Então não faz sentido nenhum você ter esse tipo de coluna, tá? Então você vai criar as colunas para as métricas primárias, né? Todas essas são métricas primárias. CPM e qualquer outra coisa que vem depois são métricas secundárias que na maioria das vezes a gente nem olha. Só mesmo se der muito ruim a gente vai lá e olha, mas é muito difícil. Essas métricas para nós já é o suficiente para tomar as decisões necessárias de continuar ou não continuar, né, um criativo, um público, uma campanha e assim por diante. E aí, qual que é a ideia por trás do jogo, né? Num primeiro momento, se você nunca fez anúncio na sua vida, se você não tem parâmetros para saber quanto que deveria ser o custo do clique, quanto que deveria ser o custo por visualização de página, quanto que deveria ser o custo por inicialização de compra ou custo de venda, fica um pouco difícil. Você tem que testar, você tem que deixar os seus anúncios correrem para você ter uma base melhor e um entendimento melhor dos seus custos. Porque as métricas funcionam principalmente para te dar um controle, né, de decisão. Eu vou continuar ou não vou continuar quando você tem um padrão, um parâmetro. Se você não tem um parâmetro definido do seu produto, fica um pouco difícil de você ter, né, a decisão de saber, não, isso aqui está muito caro ou isso aqui está muito barato. Nesse caso, você deveria considerar o seu orçamento. O seu orçamento e também alguns parâmetros, né, talvez de padrão de mercado, né? Então, se você ainda não tem parâmetros, né, de métricas relacionadas ao seu produto, fica um pouco difícil para você, né, ter uma base e falar assim, não, isso aqui está muito caro, isso aqui está muito barato, isso aqui precisa melhorar. Então, você só vai ter um entendimento claro a respeito do seu produto, né, dos padrões, né, dos parâmetros do seu produto, quando você começar de fato a fazer anúncio e verificar, por exemplo, quanto que está sendo o custo por aquisição, quanto que está sendo a taxa de conversão, quanto está sendo a taxa de visualização, quantos cliques por venda eu tenho que ter. Então você consegue chegar, né, nessas informações de acordo com o que você vai fazendo anúncio e vai percebendo, e aí você vai criando um parâmetro, né, um padrão de métricas que você tem que atingir para definir se aquilo está bom, se deve continuar ou se está ruim e deve parar. Mas
se você está começando do zero, você não tem ainda, você não sabe qual que é o custo por clique, você não sabe qual que é o custo por aquisição ainda, você não sabe nada. Então eu vou te dar aqui alguns padrões que nós consideramos uma média de mercado para você ter como base. Por exemplo, CPA, né, que é o custo por aquisição. O valor ideal é um valor que chega até 30% do valor do seu produto. Se o seu custo por aquisição, né, o seu custo por venda, no caso de venda, for até 30% do valor do produto, tá bom, tá muito bom. Entre 30% e 50% do valor do produto, tá bom também. Poderia ser melhor se você conseguisse manter abaixo de 30%, mas também tá bom. Agora, se passa de 50%, começa a ficar alto. Alto demais o valor do seu CPA. O valor do custo por aquisição. Na finalização de compra, por exemplo, o ideal é que a finalização de compra, o custo por finalização de compra, fique em até 5% do valor referente ao custo do valor referente do valor do seu produto. Então, se o custo por finalização de compra for até 5% do valor do seu produto, é ótimo. Agora, se ele tiver entre 6% e 10%, é bom, ainda é bom, está um pouco mais caro, mas é bom. Agora, se ele fica entre 10% e 15%, ele já começa a ficar alto. E se ele passa de 16%, ele está alto. Porque você tem que entender o seguinte, o número de pessoas que inicializam a finalização de compra não é o número total de compras que você vai ter. Então, você tem que ter uma finalização de compra, um custo por finalização de compra muito menor do que, de fato, o custo de compra que você vai ter. E nesse caso, a gente considera em torno de 5% do valor do seu produto, tá? Então, assim, você tem que fazer uma análise, né, de acordo com o que você for fazendo anúncios e identificar exatamente qual que são, né, os parâmetros ideais para você analisar o seu produto. Ao mesmo tempo, né, tem também a questão de disponibilidade, né? Vamos supor que o seu produto custe 200 e a sua margem de lucro nesse produto seja, por exemplo, de 50. Então, por exemplo, qualquer custo por conversão que for maior que 50, você vai ficar no prejuízo, certo? Então, por exemplo, se você quer ter lucro, se a sua margem de lucro é 50, você quer fazer anúncio e ainda ficar com lucro, você tem que ter o quê? A sua margem, você tem que ter o quê? Um CPA de quê? De 50% no máximo, que seria o quê? 25. Então, você tem que ter um CPA de 25, então isso passa a ser a sua métrica. Então, tudo que passar, qualquer conjunto de anúncios, qualquer anúncio que gastou 25 e não vendeu, você pensa se realmente vale a pena manter aquele anúncio. Outra coisa que é importante, no começo vale a pena você gastar toda a margem que você tem. Se a sua margem é de 50, por exemplo, vale a pena você deixar gastar até a sua margem de CPA por venda, né? A sua margem de CPA. Se você tem um lucro de 50% num produto de 200, você deixa gastar até 50. Vendeu? Ótimo. Seu custo por aquisição, nesse momento, é 50. Mas pode ser que aconteça uma segunda venda e o seu custo de aquisição caia para 25. E aí você está no lucro. E se acontecer uma outra venda, o seu custo de aquisição cai para quê? 17, 15. E você começa a manter, a partir daí, lucro a respeito daquele anúncio, daquele conjunto de anúncios. Mas começou a gastar mais que 50 e não teve venda nenhuma, então você vai começar a analisar
o Initiate Checkout. Eu já gastei 50. Quantos Initiate Checkouts eu tive? Não tive nenhum? Então, tem alguma coisa super errada e eu vou desativar essa campanha. Então, você definir o seu CPA é super importante. Eu te dei aqui, né, um padrão, mas você não pode considerar especificamente esse padrão, porque varia, né? Talvez os 30% ou os 50% que a gente recomenda fica além do lucro que você teria e aí você vai ficar no prejuízo. Então você tem que considerar esses fatores. Qual que é o meu custo por aquisição? Qual que é o meu lucro? Desse lucro, quanto que eu quero pagar por venda? Eu quero pagar no máximo X. Então, todo anúncio que você fizer que gastou X e você não atingiu, você, infelizmente, não acertou a mão, né? E aí você vai fazer essa análise dessa forma. E uma vez que você já tem dados, né, você sabe que o meu custo por venda, você já fez 2, 3, 4 vendas, 5 vendas, 50 vendas, 1000 vendas, e o seu custo por venda é 20, isso fica muito mais fácil. Até porque você sabe que a cada 20 que você coloca, você faz uma venda. E aí você pode escalar de forma infinita, né? Vamos dizer assim. E a mesma coisa por exemplo, relacionado à taxa de conversão, né? Por exemplo, quantos cliques eu tive que ter para fazer uma venda? E aí você expande cada vez mais para ter mais cliques. Quanto mais cliques você tem, mais vendas você pode ter, né? Vamos supor, você teve 3% de conversão, ou seja, a cada 100 cliques, 3 pessoas compraram. Isso mesmo, a cada 100 cliques, 3 pessoas compraram. Então você sabe que se você trouxer 200, 6 pessoas vão comprar. Se você trouxer 300, 9 pessoas vão comprar e assim por diante. Então, essas são as métricas. O ideal é que você defina qual o valor máximo que eu quero pagar por venda. E aí, aqui nós estamos em venda, né? E aí você define o valor máximo que você quer pagar por finalização de compra. Imagina que a cada duas pessoas que iniciam a finalização de compra, uma compra. Então você tem uma taxa de conversão de finalização de compra de 50%, certo? Se a cada duas que visitam, que começam a inicialização de compra, compram, você tem uma compra, você tem uma conversão de 50%. Se a minha meta de CPA é 25, o custo por inicialização de compra não pode passar de 12,50. Concorda comigo? 12,50 é 50% do valor de 25. Então, se duas pessoas iniciaram o checkout no valor de 12,50, vai ser 25. Se eu começo a gastar mais que 12,50 por finalização de compra, se eu tenho uma conversão de 50%, eu vou gastar mais de R$25 por aquisição, por venda. Então você determina também qual que é o custo máximo por finalização de compra. Uma vez que você fez isso, você vai também definir o limite máximo que você quer pagar por visualização de página. Então você seleciona a visualização de página e quanto que você quer pagar no máximo por visualização de página. E por fim, você define também um valor máximo que você quer pagar por cliques. Quando você fizer as definições do preço máximo por clique, do custo máximo por visualização de página, do preço máximo por inicialização de compra, né, finalização de compra, que seja, e do custo máximo por aquisição, daí sim você consegue ter a possibilidade de tomar decisões corretas. Porque, por exemplo, você fez um anúncio. O seu anúncio está rodando e você tinha definido, por exemplo, um custo por clique de no máximo R$2. E você já gastou R$2 e não teve nenhum clique. Se você está começando a campanha,
eu recomendo que você aguarde gastar um pouquinho acima daquilo que você definiu, porque pode ser que aconteça 1, 2 cliques em seguida. E se você não aguarda um pouquinho, você fica sem saber se aquele conjunto realmente, se aquele anúncio realmente tinha possibilidade de trazer clique ou não. Então vamos supor, você determinou que você vai gastar no máximo 2 e você gastou 3 e não teve clique nenhum. Daí você deveria desativar aquele anúncio, porque ele já gastou R$3, a minha meta era 2 e ele não me gerou nenhum clique. E a mesma coisa é com visualização de página. A minha meta de custo por visualização de página é de R$5, por exemplo, tá? Isso tudo são exemplos, tá? Isso tudo vai depender dos seus testes, do como que o seu produto e o seu público vai performar com você, tá? Com o seu produto. Então, isso é exemplo só que eu estou dando aqui. Por favor, não considere esses dados que eu estou dando aqui de R$2, R$5 como verdade que você tem que seguir. Isso aqui são exemplos. Então, visualização de página. Eu não quero pagar mais que R$5, porque se eu pagar mais de R$5 por visualização de página, eu sei que o meu custo de finalização de compra vai ser maior e o meu custo por aquisição ainda maior. Então eu não vou pagar mais do que R$5 por visualização de página. Então aquele anúncio específico, ele tá, por exemplo, ele já gastou R$6 e não teve nenhuma visualização de página. E gastou R$7 e ainda não teve nenhuma visualização de página. Ele teve clique, mas não teve nenhuma visualização de página. O que eu faço? Eu verifico se o pixel realmente está somando, se o pixel realmente está funcionando e está contabilizando as visualizações de página, né? Se tiver tudo certinho com o pixel, então significa que esse anúncio não é bom o suficiente para continuar, certo? E vamos supor que agora eu estou aqui dentro de finalização de compra. Eu determinei que a minha finalização de compra não pode ser mais que R$12,50, certo? Então, o que acontece? Esse anúncio, por exemplo, o valor usado, ele está dentro... O valor usado está em R$12,50. Os cliques estavam abaixo, né? Eu já vi os cliques estavam abaixo de 2, beleza. A visualização de página também estava abaixo de 5, beleza. As pessoas estão clicando barato, as pessoas estão indo para minha página barato, mas eu já gastei 12 conto e a finalização de compra até agora não chegou. Eu já gastei R$15 e não teve nenhuma visualização, nenhuma finalização de compra. Então, pode ser que o seu anúncio tá atrativo, legal, a sua página de venda está carregando, as pessoas estão chegando lá, legal, mas as pessoas não estão indo para finalização de compra. Então, você possivelmente, aqui a gente já vai até para um outro nível, que é análise de funil, né? E aí, possivelmente, a sua página de vendas não tem uma oferta forte o suficiente para levar a pessoa para o próximo nível. E aí você tem que o quê? Melhorar a sua oferta, né? Você tem que melhorar a sua página de destino para ficar mais atrativa para as pessoas irem mais para a finalização de compra. Mas, Virgílio, a minha página tá top. A minha página tá... É aquilo mesmo, não tem jeito, tá com a melhor oferta possível. Então, qual que é outro problema que pode ser? O criativo está trazendo muita gente curiosa, mas que não tem nenhum interesse em comprar o seu produto. Então, isso é um outro problema que pode e acontece muito. Se você não está tendo se está tendo clique, está tendo visualização de página dentro dos preços que você determinou e não está tendo finalização de compra, de novo, verifica se o pixel está contabilizando finalização de compra. O pixel está contabilizando finalização de compra, a página está top, não tem como ser uma oferta melhor e mais atrativa, então é o criativo que está trazendo muita gente curiosa e que não está interessado de fato em comprar.
Então, se você começou a gastar mais daquele previsto na finalização de compra, opa, peraí, tem uma coisa errada. E no caso, né, de teste de criativo, você vai o quê? Cortar aquele criativo. Mesmo que ele já tinha passado por cliques, mesmo que ele já tinha passado por visualizações de página, e se ele está gastando muito aqui, tá errado. Tá errado. Ou então ele nem teve finalização de compra, tá errado. Ele não está vendendo, ele está muito curioso ou tem algum problema com a sua oferta, certo? Ou então ele está dentro aqui dos padrões, bonitinho, ele está aqui direitinho, eu estou gastando, por exemplo, R$9 por finalização de compra, e aí eu vou então analisar as métricas de compras, né, de vendas. E aí eu venho para a coluna de vendas, clico aqui em vendas, e aí eu vejo que, por exemplo, o clique está legal, a visualização de página está legal, o Initiate Checkout está legal, mas não tem venda. Eu já estou gastando aqui, 25, 30 reais e não estou tendo venda. Não estou tendo venda. Então, você, de novo, tem que verificar o que pode estar acontecendo com relação à sua oferta, com relação à própria plataforma, porque às vezes, dependendo da plataforma, tem alguns checkouts que são super lentos, e que tudo isso pode também atrapalhar a finalização de compra. Ou a pessoa não está se sentindo confiante o suficiente, por algum motivo qualquer, ela não está finalizando a compra e você tem que parar para verificar e pensar o que você pode fazer para gerar mais credibilidade, talvez, e aumentar aqui a possibilidade de conversão, certo? Então, uma vez que você tem as colunas separadas, fica muito mais fácil e muito mais estratégico de analisar e você tomar as decisões. Talvez você vai gastar um pouco mais de tempo, mas ao mesmo tempo, principalmente se você está começando, é muito mais fácil comparado com esse conjunto de colunas que tem um monte de métricas. Porque quando você começa a ver esse monte de número, e aqui, por exemplo, normalmente é um monte de anúncio, você começa simplesmente a ficar perdido com relação ao que eu vou analisar, o que está funcionando aqui, o que não está funcionando e assim por diante. Então, para quem está começando, eu super recomendo dividir as colunas em métricas específicas e analisar métrica por métrica. Passou nessa? Vai para a próxima. Passou nessa? Vai para a próxima. Passou nessa? Vai para a próxima. E assim por diante. E por fim, né? Aqui as métricas de classificação que funciona, você vai conseguir ver apenas na parte de criativo. Ele tem aqui a classificação de qualidade, a classificação de engajamento e a classificação, né, da taxa de conversão. Então ele vai falar se está abaixo da média, na média, ou está ótimo, né? Está muito bom. Você só deve fazer alguma coisa aqui se tiver abaixo da média. Se tiver na média, já é suficiente, está ótimo, não tem problema. Mas é uma métrica também, assim, que muitas das vezes nem precisa, tá? Olhar, principalmente se você está fazendo teste, não sei, a gente não usa muito não, mas eu acho que é importante você saber, e por isso que eu te dei aqui essa possibilidade de você saber a classificação de qualidade da taxa, né, de engajamento, conversão e assim por diante, porque isso aqui vai te orientar, né, a fazer alguma melhoria caso necessário, tá? Bom, na aula de hoje, então, você aprendeu sobre métricas e como configurar as colunas daqui no Facebook Ads, né, no Meta Ads, para você conseguir fazer a análise de métricas e tomar também as decisões, né, de continuar ou não com um determinado anúncio. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui o seu comentário e nos vemos na próxima.